Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Aditi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo um canal aqui, eu moro em Paris. E eu estou fazendo um canal para mostrar como é que eu estou empeitando os franceses, levando eles em justiça por um erro que eles fizeram contra a minha filha. Bom, antes de mais nada, você que está inscrito no meu canal, muito obrigada. Obrigada por seguir esse canal. Eu moro na França desde 2009, 16 anos, e eu sou Hare Krishna de religião. O que foi que aconteceu? Os fatos, vou falar para vocês. O que aconteceu foi o seguinte. Aqui na França, existe muito o que eles chamam de racismo colonial. Ou seja, eles acreditam na cabeça deles que eles são melhores que a gente, por eles serem brancos. Então, antes de vir para a França, eu era casada com um psicólogo. E eu falei assim, a gente pode visualizar, morar na França, vai ser difícil, mas com o tempo a gente consegue se adaptar. O que você acha? Ele disse para mim, não, os franceses são muito racistas. Olha, ele não estava errado. Então hoje eu tenho 16 anos de França, uma experiência internacional maravilhosa. Já morei também 10 anos na Índia e 22 anos no Brasil. Quer dizer, nem sei se foi 22. Bom, ao final eu tenho 52. Não sei quanta conta bate. E o que acontece é o seguinte. O que acontece, gente, é que o direito de ir e vir é um direito humano, né? Você pode morar em qualquer país do mundo que você quiser. Você pode... Ai, deixa eu ver se eu vou ali no parque. Eu acho que vou no parque, tá muito calor. Ai, tá um calor de matar. Então, o que acontece é o seguinte. O direito de ir e vir é de todos nós, seres humanos, né? E ninguém pode barrar o nosso destino. Mas acontece que não é bem assim. Na vida real as coisas são diferentes. Então eu tô fazendo meu canal aqui justamente para mostrar para vocês que tem um racismo colonial. E como que eu tô lidando com esse racismo? Ai, meu Deus! Que lua! O que acontece é o seguinte, a minha vida estava ótima, maravilhosa. Eu vou contar para vocês do começo, tá? Eu consegui eu consegui comprar passagem para vir para a França, mas o meu visto foi negado na embaixada, da embaixada da França. E aí eu pensei que era sem consequências, né? Meu namorado da época, que é o pai da minha filha, falou, olha, você tem direito a 3 meses de visto estudante. Você vem, depois a gente, né, se vira. Eu falei, tá bom, eu fui. Então eu vim com 3 meses de visto. Só que acontece o seguinte, cada 3 meses eu tinha que sair do território francês, porque você não pode ficar. Então, a cada 3 meses, o que eu fazia? A gente saía, ia para outro país, batia o passaporte, ficava 2, 3 dias lá e voltava para a França. E eu fiquei fazendo isso para não ficar ilegal, né? Vou falar para vocês o problema da ilegalidade. Quando você é ilegal, você tem muitos tipos de problema na França. Eu não fiquei ilegal nenhum dia. Quando acabava, até porque eu sou muito responsável. A minha religião, para você ser Hare Krishna, você tem que ter um certo nível, né, de integridade moral. Então, o que eu fiz foi o seguinte, a cada vez eu saía, ia para um outro país, voltava, fui para o Brasil, voltava, ia para o Marrocos, voltava, bati o carimbo, ia para a Suíça, voltava. E assim foram passando 9 meses. Aí eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, a minha filha nasceu em outubro. Então quer dizer que, olha bem, eu tô contando para vocês que
eu vim para cá em julho, agosto, setembro, outubro. Por 1 ano e 3 meses, eu ficava fazendo esse sai e volta de país para não ficar na ilegalidade. Aí você fala assim, por quê? Porque justamente quando você é ilegal, eles se acham no direito de fazer o que eles querem da vida de você. Mas eu não fiquei ilegal. Eu respeitei todo o código dos franceses e eu consegui meus papéis. Porque até mesmo se você fica ilegal, eles não te dão os papéis franceses. Eu consegui meus papéis. E aí, que é o visto de cidadania, né? Eu tenho um visto de cidadania por 10 anos. Mas acontece que por cargas d'água, não sei se vocês acreditam ou não, né? Então eu vou dizer por cargas d'água, eu não vou falar pelo destino. Mas acontece que por cargas d'água eu tinha um problema grave na minha frente. Que era o karma da minha filha, eu nem sabia ainda, né? Minha filha nasceu em 2000 e... Desculpa, minha filha nasceu em 2010, em 2014, 4 anos depois, ela disse... Mamãe, eu fui abusada. Bom, aí começou todo o problema. Como ela disse que foi dentro do templo Hare Krishna, ela fez um desenho, ela reconheceu e tudo. Eu escrevi uma carta para o Procurador da República. Isso foi em 2014, dezembro de 2014. Quando foi em fevereiro de 2015, a polícia bateu na minha casa. Falou assim, olha... Desculpa. A polícia disse assim, olha, você escreveu uma carta para o Procurador da República e a gente está aqui para te ouvir. Ok, eu confirmo a história, foi isso que aconteceu comigo e tal. A minha filha falou que foi abusada sexualmente, é exatamente o que eu escrevi na carta. Gente, isso foi em 2014, faz exatos 12 anos que eu estou pedindo a cópia da carta. Aí você fala, para que você quer a cópia da carta? Porque a carta, gente, já viram falar da carta na manga? A carta é a carta na manga. Porque justamente por eu ter escrevido essa carta, minha voz está bem estranha. Eu tô achando que a minha voz está estranha porque a gente está num calor muito alto, eu tô achando. Mas bom... Tá pegando um pouco, tô pegando um pouco. Bom, vou tentar continuar o vídeo. O que acontece foi o seguinte, com a cópia dessa carta, eu consigo derrubar o argumento da juíza francesa que disse que eu não tinha levado os fatos de autoridade de abuso sexual sobre a minha filha. E eu estou pedindo à polícia o direito de fazer um boletim de ocorrência. Porque mesmo que eu não tenha a cópia da carta, está escrito no boletim de ocorrência de 2014 que eu fiz, que eu escrevi uma carta. Agora eles estão perdidos. E eu, como ser humano, como mãe, como brasileira, estou muito feliz. Porque é a carta na manga, é a carta final. Não tem outra prova, é só essa. Aí o que eu faço? Eu fiquei pedindo vários anos, escrevendo para eles, falando, por favor, eu posso trazer as provas para fazer um boletim de ocorrência. E eles não pegavam o boletim de ocorrência. Não... Aí esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu vou pedir um advogado para pedir para fazer o boletim de ocorrência. Tô esperando. Mas eu tô muito feliz. Ontem a minha filha, a Mirita, chegou de Londres e ela me trouxe marra prachada de xixirada londoníscara. E eu tô muito feliz, muito feliz. É um momento muito especial da minha vida. Não só feliz, tô realizada. Consegui esse ano ajuda psicológica. Então eu tô sendo acompanhada. Ou seja, se o governo tentar fazer qualquer coisa comigo, eu tenho um acompanhamento psicológico. Aí se você falar assim, Adite, como é que funciona o acompanhamento psicológico? Vou explicar para vocês. Gente, eu acho que todo mundo deveria pedir o acompanhamento psicológico. Eu sou uma outra pessoa. O psicólogo é uma pessoa, é uma análise, né? Você vai fazer análise. É uma pessoa que vai conversar com você
Ele vai tentar entender o porquê você está numa situação complicada e não consegue sair. No meu caso, eu tô falando de mim, né? No meu caso, gente, eu já não tinha mais saúde. Eu falei, se eu não pedir uma ajuda psicológica, eu não vou conseguir viver. Porque assim, o que aconteceu comigo foi que, como é que eu posso explicar para vocês? Foi que o governo francês fechou todas as portas. Ai, desculpa. O governo francês fechou todas as portas e não me deixa fazer o boletim de ocorrência, não me deixa viver, não me deixa fazer nada. Então, hoje em 2026, com a ajuda do psicólogo, eu estou pedindo advogado. O psicólogo conversa comigo, ele diz, olha, tá tudo bem. E eu falo, sim, tá tudo bem. Tá ótima, minha saúde tá ótima. Voltei a jogar voleibol, voltei a namorar, coisas que pra mim era impossível, eu só queria fazer vingança. Aí vamos falar sobre a vingança. Gente, a vingança é um caminho que você pega na vida quando alguém te faz alguma coisa. O que aconteceu comigo, eu tô fazendo uma vingança porque eu tenho provas. Então vamos falar sobre isso. Quando você faz uma vingança contra alguém, geralmente é assim que funciona, né? A gente chama isso da lei do retorno. Ou seja, alguém te fez mal e você vai dar a lei do retorno. Então eu falei, o Ministério da Vingança está instalado. Eu sou a ministra. Eu sou a ministra do Ministério do Retorno, da lei do retorno. Por quê? Porque por muitos anos os policiais ficaram protegendo a juíza francesa. Então eu resolvi abrir o Ministério da Vingança. E eu sou a ministra dentro do meu ministério. Entendeu? Então quer dizer que a lei está do meu lado. E aí, você pega o caminho da vingança e você precisa ser um pouco estratégica. Eu vou explicar para vocês. Eu falando com o meu psicólogo, eu falei quais são os... Por exemplo, quando você toma um remédio, vou dar um exemplo para vocês, depois eu vou falar da vingança. Quando você toma um remédio, geralmente você quer saber quais são as contraindicações, né? Ou seja, o que esse remédio pode afetar? O seu rim, a sua bexiga, o seu coração. Eu particularmente não gosto de tomar remédio. Não gosto, mas isso é meu, pessoal. Então eu falei para o psicólogo o que a vingança pode acarretar. Psicologicamente, né? Emocionalmente. Ele disse, olha, no seu caso você tem provas. Contra provas, não tem argumentos. Aí eu fico aqui à tarde no parque. Eu faço voleibol, vou na biblioteca. Gente, eu instalei o Ministério da Vingança. Ou seja, eu vou vingar. Deixa eu explicar bem isso pra vocês, tá? Eu não vou vingar a mulher que abusou sexualmente da minha filha. Porque assim, normalmente, o que existe no mundo, né? Alguém vai lá abusar da sua filha, você vai lá e mata a pessoa. Só que a velha, não sei como fala, velha, ela já tem 77 anos, o destino já vai se ocupar disso. Quem eu vou, no meu ministério, tá? Quem eu vou me vingar? Eu vou me vingar da juíza, que falou que eu não tinha levado os fatos às autoridades. Por quê? Porque a velha que abusou da minha filha, e que mora na casa dela, a madrasta dela, ela já vai morrer, gente. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando que ela morreu. Todo mundo vai morrer, né? Então o meu Ministério da Vingança não é sobre a mulher. Deixa bem claro, tá? O Ministério da Vingança, eu resolvi vingar a juíza francesa. Adite por quê? Porque ela foi de uma maldade, de uma crueldade, de um abuso de poder. Ela simplesmente recebeu as provas da minha mão e disse que eu não tinha levado os fatos às autoridades. Então ela faltou com moralidade. Ela foi amoral.
O meu filho outro dia estava me falando assim, mamãe, você viu o que aconteceu no jogo Paraguai e França? Eu falei, não, meu filho, o que aconteceu? Eu não assisti todos os jogos, eu assisti o do Brasil, né? Do Brasil eu posso falar. Ele falou assim, porque foi uma falta de respeito, eles não... ele estava falando mal, né? Não respeitaram os franceses, não respeitaram as regras, não respeitavam o juiz, estava falando tudo o que aconteceu. E eu olhei para ele e falei assim, você entendeu agora o que a juíza fez? É que quando é no futebol é muito fácil da gente visualizar, né? Mas a juíza foi completamente... Ela tem um cargo, ela tem uma responsabilidade. Ela é responsável perante Deus de falar a verdade, nada mais que a verdade. Ela mentiu. E mentir em julgamento é gravíssimo. Então, eu quero falar a todo mundo que me acompanha, que está aí do outro lado. Desculpa, minha voz está um pouco falha, mas eu estou muito bem. O meu ministério da vingança, ele não é contra a mulher que abusou da minha filha sexualmente. O meu ministério da vingança é contra a juíza francesa. A Dite, por quê? Porque como ela mentiu em julgamento, eu posso provar na justiça que já existia uma carta que eu tinha enviado e já existia um boletim de ocorrência. Isso está registrado no sistema deles. Eu não preciso ter a cópia. Eles não querem me dar a cópia por uma questão de ego, né? Mas vem falar para mim que sou Hare Krishna de ego. Nós damos cursos de ego, né? Nós somos professores de ego. Então, assim, o meu ministério está aberto. Eu sou a ministra do meu ministério da vingança. E prazer, meu nome é Adite. E eu tenho provas. Então agora, o que eu estou fazendo? Agora, com a ajuda psicológica, eu estou informando ao meu subconsciente que é possível recomeçar. Porque, veja bem, gente, inclusive vocês estão vendo nesse vídeo, né? A minha voz está um pouco falha. Se você fala assim, como você sabe que a sua voz está um pouco falha? Porque a minha voz, naturalmente, ela não é assim um pouco rouca, entendeu? Então, quer dizer que o meu subconsciente, ele já estava lançando algumas doenças contra mim. Então, contra o subconsciente, não tem como a gente ganhar. E aí, o que eu fiz? Eu, então, pedi ajuda psicológica justamente para conversar com o meu subconsciente e entender, né, o que foi que a minha filha sofreu. Eu sei que eu sofri abuso de poder. Injúria e calúnia, isso é certo. Discriminação. Mas a minha filha sofreu muito e pelo sofrimento da minha filha desencadearam várias doenças psicológicas em mim, né? A gente chama de doenças do psique. Por exemplo, melasma. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só um minuto. Olha aqui no sol, vocês vão ver. Ó, tem umas manchas no meu rosto, dá pra ver ou não? Porque eu tô embaixo de uma árvore. Mas o melasma me atacou e o melasma é uma doença gravíssima. Hoje eu vivo muito bem com melasma, porque eu sei que é uma doença do psicológico, né? Então, eu tenho amigos que não veem as manchas e eu continuo a minha vida normalmente. Mas por algum tempo eu usei maquiagem. Eu acho que por uns 4 anos eu usei maquiagem para cobrir o melasma. Hoje eu não uso nada. Olha o calor aqui na França, você pode ver. Só protetor solar, né? Eu tenho que passar protetor solar. Gente, tô passando a mão de tanto que tô suando. No mais, no ministério que eu tô fazendo da vingança, gente, eu precisava de um psicólogo. Por quê? Porque geralmente quando você conta a sua história, a sua vivência para os seus amigos, para os seus irmãos, as pessoas não viveram a mesma coisa que você. As pessoas não falam francês e muitas vezes não moram na França. Quase todos os meus amigos, né? Quase todos da minha família, quase todos, acho que todos os meus familiares são brasileiros. Então eles não têm nenhuma vivência de França, então eles não sabem do que eu tô falando. Eles não sabem quanto grave é uma juíza mentir em julgamento. Mas eu estou aqui da França, então eu estou dizendo para vocês. É gravíssimo.
Voltando na história da mãe da Deolane, né? Eu sou fissurada nessa história, agora eu só falo disso. Eu só vou falar disso a minha vida toda. Gente, o que aconteceu com a mãe da Deolane foi o seguinte: a filha dela foi presa, ela foi no Instagram e fez um vídeo que bombou. Eu fiz um vídeo no Instagram e não bombou. Então eu comecei a entender que na verdade a mídia controla quem eles querem ver a briga. O que acontece é o seguinte: a mãe da Deolane foi lá no Instagram e começou a falar mal contra a delegada. A delegada, em 10 minutos, falou: olha, eu vou fazer um boletim de ocorrência. O que é o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência nada mais é, gente, do que uma carta explicando o que foi que aconteceu contra você. Só que a polícia vai verificar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tô tentando fazer um boletim de ocorrência faz 10 anos. Mas vamos trocar a delegada, vamos colocar a juíza, tá? Por que os policiais não pegam? Tá? Porque eles são do grupo, eles estão encobrindo a juíza. Então, hoje em 2026, hoje é dia 8 de julho de 2026. Hoje em 2026, eu estou precisando de ajuda psicológica, sim. Ai, por quê? Porque, gente, o psicológico, o nosso psicológico, ele não aguenta tanta porrada. São 10 anos escrevendo, 10 anos pedindo o direito de fazer um boletim de ocorrência. 10 anos falando a mesma coisa. A minha garganta não aguenta mais nem falar as mesmas palavras, entendeu? Então esse caso da mãe da Deolane foi muito importante para mim, gente. Eu vou falar para vocês por quê. Porque me permitiu saber que as pessoas mentem. As pessoas mentem. O ser humano mente, o ser humano é mentiroso. E a juíza mentiu. Então, esse caso da mãe da Deolane, eu vi que a delegada foi lá em 5 minutos e abriu um boletim de ocorrência. Ou seja, eles encobrem eles mesmos. Peraí, fazer um pouco de balanço aqui com vocês. Gente, eu adoro fazer balanço. Eu amo fazer balanço. Eu acho que, pra mim, é um prazer vir aqui me balançar. O psicólogo disse pra mim o seguinte: bom, agora você é acompanhada, então aproveita para descansar, para fazer coisas que você ama, para viver sua vida. Então, por muito tempo eu chorei, eu pedi ajuda, eu pedi advogado. E hoje o que eu faço? Olha aqui, gente, que linda. Eu me balanço. Hoje eu sou feliz. E se você fala por quê? Porque eu sou acompanhada. Eu tenho psicólogos. Se você falar, Dite, o que muda? Ai, muda tudo. Muda tudo porque assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente. Eu fui falar pra minha mãe e a minha mãe falou assim: coloca a calcinha e não fala mais nisso. Eu lembro que eu falei pra ela: mãe, acho que eu devia ter uns 10 anos, 8 anos, eu não lembro quanto exato a idade. Eu falei: mãe, o meu tio colocou alguma coisa dentro de mim, faz muito mal. Ela falou: onde, minha filha? Eu falei: aqui embaixo. Ela sabia o que era. Mas como era o irmão dela, ela protegeu, ela preferiu proteger. Hoje a minha mãe mora em São Paulo. O meu tio que me abusou mora na Bahia e eu moro em Paris. Então você disse, e aí? Ah, para, sacanagem, né? Sacanagem, as pessoas não ajudar. Minha mãe tinha a função de me ajudar. Hoje ela fala que na época ela não sabia o que fazer, que ela não podia ir na polícia, ela não podia denunciar o irmão dela. Fala qualquer mentira. Então, o que acontece comigo hoje é que eu melhorei porque eu tenho um psicólogo, então o psicólogo me ajuda a entender, né, o que aconteceu. Mas, quando aconteceu com a minha filha, eu disse: eu não vou deixar barato. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma luta por muitos anos. E hoje, eu consigo ser feliz. Mas, Adite, como você consegue ser feliz? Gente, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Segundo a lei,
Eu tenho 20 anos, depois que a minha filha fizer 18 anos. Esse ano ela faz 15 anos. Eu tenho tempo para provar que o caso, para levar em justiça o caso. Os policiais não vão conseguir por tanto tempo barrar minha porta. Óbvio, se um dia eu tiver dinheiro, né? Tudo é uma questão de dinheiro e chance, eu pago um criminalista e acaba essa história. Mas eu resolvi fazer um canal porque às vezes tem outras mães que passam pela mesma situação, outras pessoas que passam pela mesma situação. Então eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo para ser feliz. Aí cada um, né? Cada um é cada um. O meu psicólogo me disse: você quer vingar? Eu falei, sim, eu vou vingar. Eu vou acabar com ela. Ele ficou com um pouco de medo. Mas, gente, eu pensei muito em fazer vingança. Eu pensei muito. E eu vi que a melhor opção que eu vou fazer é fazer vingança. Ah, mas você é Hare Krishna, foda-se. A minha religião não tem nada a ver com isso. A minha religião sou eu e Deus. Eu posso balançar. Ah, porque eu sou Hare Krishna, eu não posso vir no parque balançar. Eu não posso ir no cinema. Eu não posso ir no show de música. Onde está escrito isso? Eu estudei os Vedas. Não, você é livre. Outro dia uma amiga... Peraí, deixa eu pegar o nome dela aqui, porque... Ai, meu Deus, Kishore. Kishore, peguei o nome dela. Kishore, lá de São Paulo. Ela sabe quem é. Ela veio falar assim: nossa, você é uma vergonha para o movimento Hare Krishna dançando desse jeito. Porque eu estava fazendo uma dança, né? Eu estava estafada emocionalmente. Eu resolvi dançar e pedir ajuda com a mãozinha, assim, ó, no Instagram. Ela falou: isso é uma vergonha. Eu falei: vergonha? Você tem vergonha do quê? Quando a minha filha estava sendo abusada dentro do templo Hare Krishna, você não me escreveu para dizer que era uma vergonha. Ninguém ajudou. E agora eu danço com o meu corpo, eu sou feliz, é uma vergonha. Ai, que hipocrisia. Porque eu sou feliz, é uma vergonha. Agora, se eu estivesse infeliz, né? Não, amiga. Vergonha, eu não sei do que você está falando. Beyoncé dança, Anitta dança. Eu não tenho direito de dançar. Porque senão vai fazer mal para Kishore. Amiga. Aqui é o primeiro comando de Paris, tá bom? Respeita, hein? A mãe tá on, tá bom? Vai lavar as suas calcinhas. Para de falar besteira. É isso que é uma sociedade internacional, eles nem sabem que eu existo. O que vale é que eu seja feliz. E como assim é uma vergonha se eu estou processando uma juíza francesa? Você acha que é qualquer um que processa? Hã? Você acha que é qualquer um que consegue entrar no sistema francês? Vem aqui tentar. Eu acho sim uma vergonha que você critique ou que você não faça nada para ajudar. Isso eu acho uma vergonha. Eu tô falando direto para você, Kishore. Eu acho uma vergonha que você faça parte de um movimento onde você diz que é iniciada e você não fez nada para me ajudar. Reveja os seus princípios. Eu não tenho vergonha de nada. Eu não sou esse corpo, eu posso dançar, eu posso balançar. Eu não sou esse corpo, essa é a nossa filosofia. Você que não entendeu bem a filosofia, então vai estudar. Bom, voltando. Voltando na questão. Ai, adoro balançar, gente, que felicidade. A questão é o seguinte. O psicólogo me disse, a gente vai tratar de cuidar do seu psicológico, né? Porque você foi muito afetada e ninguém merece o que você passou. Só que na segunda consulta ele não veio. E aí eu me pergunto, gente, o que aconteceu? O que aconteceu com o psicólogo, gente? Mas eu falei tudo pra ele, né? Eu também não entrei na consulta mentindo, não. Eu disse pra ele que eu sou... que eu faço parte do movimento Hare Krishna e que eu já falei tudo a verdade. Vamos falar sobre isso, porque se você fica escondendo, o psicólogo nunca vai saber quem você é. Então é importante que você diga a sua religião, que você diga a sua crença, que você diga quais são os seus princípios, porque você é vegetariano, você não fuma, não bebe, então o psicólogo pode conhecer você melhor, entendeu? Eu já disse tudo, eu não escondi nada.
Porque assim, tem algumas pessoas que não dizem tudo ao psicólogo, né? Eu não parti por essa. Eu pedi a Deus, eu pedi vários pedidos para minha médica. Falei, eu vou precisar de um psicólogo para continuar a batalha. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? Porque quando você estressa muito, quando você sofre muito, gente, pode dar um câncer, pode dar um problema grave, né? E eu falei, não, sozinha eu não fico. Sozinha eu não vou. Ah, mas você tá com Deus? Não, eu quero um psicólogo. E aí tudo mudou. Faz um mês que eu recebi o psicólogo. Foi dia 12 de junho que eu falei com ele. Sei lá, a sensação que eu tive é como se eu vomitasse toda a história para alguém que tem uma caneta na mão, né, que tem poder. E eu contei toda a verdade. Eu disse, olha, eu entrei no movimento Hare Krishna, eu era muito nova, eu tinha ainda 17 anos, eu era menor de idade, né? Que chore, se você não sabe, tá? A minha filha foi abusada dentro do templo Hare Krishna e eu tô tentando entender quem é a juíza. E nós ficamos nessa conversa, né? De quem é a juíza, quem é o destino, como eu vejo o destino. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Quando meu tio me abusou e eu tinha 4 anos, eu já tinha uma certa força dentro de mim, né? Essa força talvez fez eu chegar até hoje, em 2026, porque muita gente que é abusada, eu já vejo muitas meninas que pedem eutanásia, que se suicidam. Para, mosca! Para, mosca! Isso acontece muito com pessoas que foram abusadas sexualmente. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, onde eu vou crescer e eu vou denunciar ele. Então, essa questão da denúncia já está dentro de mim desde que eu era criança, né? Desde que eu tinha 5 anos. Então, o psicólogo, ele perguntou para mim, bom, quer dizer que você é um espírito bem... não tinha ido ainda para a escola, eu comecei a escolarizar, eu fui escolarizada, desculpa. Eu fui escolarizada quando eu tinha 7 anos. Então, quando eu fui abusada, nem sabia ainda... que existia escola, polícia e que você podia, não sabia de nada. Aos 10 anos eu falei para minha mãe, aí eu já sabia porque eu estava na escola e tudo, tinha informações e a minha mãe não fez nada, mas até hoje eu me vingo do destino. Por isso que eu falei para vocês que eu resolvi abrir o Ministério da Vingança. O Ministério da Vingança não é coisa da minha cabeça, quem falou foi o Lula. Eu só usei a ideia do Lula para poder fazer o meu vídeo. O Ministério da Vingança, gente, não fui eu que inventei. O Lula que falou, um dia que eu ganhar como presidente desse país, o Ministério da Vingança vai se estabelecer. Então, eu contei tudo isso pro psicólogo e eu falei, olha, eu não me vinguei do meu tio, o nome dele é Gerson. Mas eu vou me vingar da juíza. Aí eu vou explicar pra vocês por quê, tá bom? Porque eu falei pro psicólogo por quê. A juíza, quando ela me recebeu em julgamento e recebeu as provas, e ela disse que eu não tinha levado os fatos às autoridades, ela fez um abuso moral. O Gerson, ele fez um abuso sexual. Ou seja, ela abusou moralmente. Ela fez um crime de calúnia, injúria sobre a minha moral, sobre a minha honra. Vocês acham que eu devo perdoar? Eu não vou perdoar. E se você fala por quê? Porque eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho um julgamento. Eu tenho todas as provas. Então eu disse para o psicólogo, eu não vou perdoá-la. Porque eu já fui abusada sexualmente. Agora, moralmente, não. É minha honra. É um crime de injúria e calúnia. Agora, a delegada, voltando no caso da mãe da Deolane, a delegada conseguiu abrir um boletim de ocorrência em 10 minutos. Ela estava no podcast e ela falou, quando eu entrar agora na delegacia, eu vou abrir um boletim de ocorrência. E por que eu não consigo abrir um boletim de ocorrência em 10 anos? Ou seja,
tem marmelada aí. Como diz no Brasil, tem caroço nesse angu. Então eu resolvi fazer o meu canal para mostrar para vocês, né, que eu vou tentar gratuitamente pelo governo, mas como eu tenho provas, eu também tenho uma outra opção, que é pagar um criminalista. Então, esse ano eu fiz a seguinte estratégia, vamos ver se vocês entendem. Eu pedi 64 mil euros para um advogado pedir à polícia francesa como omissão por 10 anos de socorro. Se eu passo em justiça, eu ganho, desses 64 mil, uns 10 mil vai para pagar o criminalista. Acabou, eu vou fazer meu boletim de ocorrência. Hoje talvez não, mas só que até eu passar na justiça, até eu ganhar, até eles me darem advogado e até tudo isso acontecer, tem o meu emocional, o meu psicológico. E por isso eu pedi ajuda psicológica. A Dite melhorou? Gente, melhorou muito. Melhorou muito. Porque eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que eu não tô naquela condição. Eu falei pro psicólogo, né, que a minha mãe me disse, fecha a boca, põe a calcinha. Hoje eu tenho um psicólogo e eles não falaram para mim fecha a boca. Eles falaram, você tem direito, vai pedir o advogado e defenda a sua filha. Mas eu também estou defendendo a minha moral. Então injúria e difamação, calúnia é crime. É crime. E o que eu estou fazendo? Só pedindo um advogado, eu não estou fazendo mais nada. Ai, mas você não tem medo? Medo do quê, gente? Eu que fui a vítima. Outro dia eu tava falando isso pra minha irmã e meu cunhado falou assim, ai, tenha medo, porque senão eles... Eu que fui a vítima, eu que tô pedindo ajuda à justiça. É assim, que na verdade a pessoa também não quer entender, né? Ela só quer fazer um comentário, né? Mas quando você é a vítima, a justiça tá do seu lado. Eu fui a vítima. A juíza errou. E eu tô abrindo ministério, gente, se vocês quiserem, né? Vocês podem entrar no meu ministério, mas eu sou a ministra. Eu sou a principal ministra, a personagem principal. Eu sou a ministra da vingança. Um beijo pra vocês, espero que vocês estão gostando dos meus vídeos. Um beijo. Parei de fazer a mãozinha porque eu vi que não vai dar nada. Já coloquei no Instagram vídeos dançando com a mãozinha. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Mas eu tô muito feliz e eu quero agradecer a todo mundo que tá inscrito no meu canal. Beijos. Beijos de Paris.